Graça e paz, amado de Deus, você está aqui no canal Escola de Teólogos e hoje um vídeo especial para você. E o tema hoje é: a nossa Bíblia é confiável? Qual é o grau de confiabilidade do texto sagrado? E hoje nós queremos falar sobre isso. Eu quero começar lendo um texto da Palavra de Deus para a sua vida que diz assim, 1 de Coríntios, ou 1 de Crônicas, capítulo de número 16, versículo de número 13. A partir do 14, melhor dizendo, Ele é o nosso Senhor, nosso Deus, os seus juízos permeiam sobre toda a terra, e lembra-se perpetuamente da aliança e da palavra que empenhou para 1000 gerações, ou da palavra que preservou para 1000 gerações. Esse é o Deus que nós servimos. Amados, eu tenho aqui pelo menos 5 razões de por que confiar na Bíblia. Segundo, porque a Bíblia, ou melhor, primeiro, né? A Bíblia ela é um livro comum, ela é um livro escrito por homens, mas homens inspirados por Deus. Temos a palavra do Senhor em 2 de Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, aonde usa a expressão theopneusto, ou seja, a Bíblia foi soprada por Deus. A palavra theopneusto, soprada por Deus. Se a Bíblia ela foi soprada de Deus, se a Bíblia veio de Deus, logo a Bíblia é verdadeira. Então, essa é a primeira razão de por que confiar na Bíblia. Por que eu devo confiar na Bíblia? Você responderá, porque a Bíblia veio de Deus. Ela foi soprada por Deus e por isso nós podemos confiar na Bíblia. Nós podemos partir de um pressuposto ou fazer aquela silogia, né? O primeiro pressuposto é a Bíblia, primeiro pressuposto é Deus é verdadeiro. Segundo pressuposto é a Bíblia veio de Deus. E a conclusão é a Bíblia é verdadeira. Por quê? Porque Deus é verdadeiro e a Bíblia veio de Deus. Amém? Então, o primeiro ponto de por que confiar na Bíblia é porque a Bíblia ela veio de Deus, ela foi soprada por Deus. Como diz lá em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que a Bíblia foi inspirada por Deus. Ou como diz 1 de Pedro 1, 21, que a Bíblia, que nenhuma profecia ela é de particular inspiração, mas que todos os profetas de Deus falaram inspirados por Deus. Né? Então, o primeiro pressuposto é esse. E é interessante que o segundo pressuposto é sim, posso confiar na Bíblia. Por quê? Porque a maioria das profecias do AT, né, ou todas as profecias do AT, do Antigo Testamento, relacionado a Jesus e ao seu povo, se cumpriram. Jesus, ele nasceu. Jesus, ele viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E isso aconteceu por quê? Porque o Antigo Testamento já nos falava que isso iria acontecer. Temos profetas como Moisés, que viveu ali em torno de 1500 anos antes de Cristo. E Moisés, ele já disse, olha, Deus vai levantar um profeta como eu, que era Jesus. E Moisés disse, a ele ouvir. Ou se você ainda não crê por isso, veja Isaías profetizando 700 anos antes de Cristo, dizendo, olha, o menino vai nascer. A virgem conceberá e vai nascer o filho. A virgem vai conceber. Como é que uma virgem vai conceber? Profecia relacionada à encarnação de Cristo. Ou então, a profecias relacionadas à morte de Cristo, quando Isaías diz no Isaías 53, olha, o servo sofredor, as suas pisaduras vai nos sarar, ele vai sofrer, ele vai ser castigado, ele vai ser levado como ovelha para o matador. Ou então o Salmo 22, que fala do sofrimento do Messias, profecia pelo menos 100 anos antes, Zacarias e muitas outras profecias, ou até mesmo o proto-evangelho de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz, olha Deus falando para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Ele te ferirá, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Então, pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, né? Basicamente isso, né? Ou melhor, 4.000 anos antes de Cristo, né?
porque Adão nasceu provavelmente no ano 4004 a.C. E nós estamos a 2000 anos antes de Cristo, né? Ou melhor, 2000 anos depois de Cristo. Então veja, primeiro ponto é, por que eu devo confiar na Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, por que eu devo confiar na Bíblia? Porque as profecias do AT relacionadas a Jesus se cumpriram. Nascimento, vida e morte, e ressurreição. Terceiro, por que eu devo confiar na Bíblia? Porque, amados, nós temos as evidências manuscritológicas. Temos basicamente 20.000 cópias de versículos da Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro mais preservado do mundo. O segundo livro é a Ilíada de Platão, que tem 500 cópias. O Novo Testamento, ele tem 5.500 cópias. O Antigo Testamento tem 5.000 cópias. Amados, cópias como, por exemplo, o P52, que é um fragmento de um manuscrito que foi preservado de 125, provavelmente. João escreveu seu evangelho mais ou menos de 90 a 95 e nós temos um manuscrito de 125, ou seja, é uma precisão histórica muito confiável, porque foi escrito 20 anos depois. Ou melhor, a cópia foi preservada 20 anos depois que o manuscrito original foi feito. Nenhum livro na história humana tem esse grau de confiabilidade. A Ilíada de Homero, a primeira cópia foi escrita 1000 anos depois. Ou melhor, a cópia mais antiga, ela é de 1000 anos depois que o original foi escrito. E as pessoas todas confirmam e confiam na Ilíada de Homero e na Odisseia dele. E as pessoas querem duvidar da Bíblia Sagrada, que tem cópia de 20 anos depois. Nós temos, por exemplo, 5.800 livros ou cópias do Novo Testamento, 4.500 a 5.000 do Antigo Testamento, e temos 10.000 cópias da Vulgata Latina, que foi escrita basicamente em 400 depois de Cristo. Ou seja, o grau de precisão, de confiabilidade da Bíblia é como nenhum outro livro que existe. Nós temos mais ou menos 20.000 cópias de versículos bíblicos ou de livros todos. A Bíblia é o livro super datado. Ou melhor, a Bíblia é o livro mais datado que existe na humanidade. A Bíblia é o livro mais confiável que existe na humanidade. Tá bom? Eu tenho aqui os Novos Testamento grego. Então, eu não estou falando porque alguém me disse. Eu estou falando porque eu sei. Porque eu analiso o manuscrito. Eu sei o que é P45, o que é P75, o que é P52, o que é P61. Eu conheço, tá bom? Eu conheço o Códex Efraimita, eu conheço o Códice B, o Códice Sinaítico, o Vaticano, que é o B. Eu conheço, eu sei e eu já vi, tá bom? Então, a Bíblia Sagrada, ela é confiável. Nós temos aqui, por quarto e último lugar, ou penúltimo lugar, né, no caso, a arqueologia, ela garante a confiabilidade dos personagens bíblicos, né? Então a Bíblia Sagrada, ela também tem esse grau de confiabilidade pela arqueologia. A arqueologia descobriu o anel de Ezequiel. A arqueologia, ela descobriu o lugar onde Herodes sentava e muitas outras coisas que a arqueologia, ela comprova que a Bíblia Sagrada, ela é verdadeira. Por quê? Porque a arqueologia já descobriu a Jericó antiga, a Jericó nova. Quando as pessoas duvidavam da Bíblia Sagrada, ali por volta de 50 anos atrás, né, 70 anos atrás especificamente, em 1948, um pastor de ovelhas vai procurando suas ovelhas, sempre perdido, e encontrou uma caverna com vários manuscritos. Pegaram aqueles manuscritos do Antigo Testamento, partes ali de Isaías, e eles vão comparar os manuscritos da Bíblia muito antigo com as versões bíblicas que temos hoje, e basicamente a mesma coisa. Ou seja, o grau de confiabilidade é muito forte. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é o livro mais bem datado da história.
Em quinto e último lugar, nós temos aqui também a presença de grandes historiadores que viveram juntamente com os apóstolos ali, ou com Cristo, e que mostraram e que escreveram sobre os personagens bíblicos, como Jesus, como os apóstolos, como Paulo, como os demais. Nós temos, por exemplo, o Flávio Josefo, que é o mais conhecido, e temos também o Tácito. Então, são historiadores romanos que não eram crentes, mas que escreveram demonstrando que de fato havia ali Jesus é um ser histórico e que de fato vive, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para que mais pessoas possam acompanhar esse conteúdo. Por que a Bíblia é confiável? Primeiro, porque a própria Bíblia mostra que ela veio de Deus. A Bíblia saiu de Deus. Segundo, a Bíblia é confiável porque as profecias do Antigo Testamento se cumpriram no Novo. Terceiro, a Bíblia é confiável porque nós temos... A Bíblia é o livro mais bem datado, temos mais de 20.000 cópias da Bíblia Sagrada. Quarto, a Bíblia ela é um livro confiável porque a arqueologia confirma a Bíblia Sagrada. Ela mostra que a Bíblia é confiável porque mostra os personagens históricos. E quinto e último lugar, a Bíblia é confiável porque temos historiadores que viveram junto com os personagens bíblicos que confirmam que de fato eles existiram. Bom, então Deus abençoe sua vida, a sua casa, sua família, em nome de Jesus.